muito boa noite. Mais uma terça-feira com o Inova Gestão Podcast. Agradecemos a todos vocês que estão conosco, 20 horas de Paraná, 21 horas Brasília. Hoje temos a satisfação de ter aqui conosco, pioneiro da nossa cidade, o empresário Luiz Bernardi. Ele que é dono também da Casa Bernardi e da Imobiliária 2B. Para nós de Paraná, o senhor Luiz Bernardi dispensa a apresentação. Todavia, nós precisamos seguir o rito, haja vista que temos pessoas que não são de Paraná e nem de Rondônia. Não é mesmo, Carlos? Exatamente. Boa noite, professor. Boa noite a você que está assistindo o podcast agora, você empresário, você empreendedor, você que já tem um negócio e você que está aqui querendo pegar alguma dica, alguma coisa importante para te ajudar a abrir o seu negócio. Nosso convidado dessa noite tem muita história para contar, não é pouca não, gente. O nome dele? Luiz Bernardi. E eu já quero dar boa noite pro seu Luiz Bernardi e perguntar pro seu Luiz Bernardi para ele já começar a contar quem é Luiz Bernardi para quem está assistindo agora. Boa noite, meus amigos. É um prazer em tê-los aqui junto com vocês, pessoas inteligentes, capacitadas, honestas. Por isso que eu estou aqui batendo um papo com vocês. Prazer é nosso. Que eu também não perco tempo com gente ruim. Então, eu agradeço esse convite e estou aqui para falar um pouco da boa cidade que nós moramos. Eu vim para Rondônia em 1968. Já faz 56 anos que eu estou aqui em Rondônia. Um dos pioneiros, né? Eu sou um dos pioneiros de Ji-Paraná, 56 anos, né? E a primeira viagem eu vim de Flórida Paulista, interior de São Paulo. É uma cidade pequena, mas muito boa de se morar. Porque é uma cidade que ela é pequena, mas tem conforto, tem medicina boa, tem... E sim, é cidade pequena, mas de interior de São Paulo, tudo asfaltada com tudo. Mas, graças a Deus, eu vim para Rondônia. Porque Deus me mandou para uma cidade próspera, um lugar de futuro, um lugar que eu cresci com o lugar. Eu vim para cá, não tinha nada. Eu comecei, de criança eu era engraxate. E aí... Eu sempre dizia o seguinte: se Deus me ajudar a ficar bem de vida, eu quero ir para um local que está começando. Para mim começar com um lugar, nascer com um lugar. E eu praticamente nasci com um lugar. E quando eu estava engraxando, eu sempre tinha vários pensamentos. Eu sempre fui um sonhador, mas um sonhador para o lado do bom. Sim. Então quando você sonha para o lado do bom, Deus sempre está presente. Então você tem sempre pedir a Deus que Ele te ajude e que você possa devolver um pouco. Porque se a pessoa soubesse o que é um dízimo, ele daria não dízimo de 10%, ele daria 20% e 30%. Porque a melhor coisa que tem na vida do ser humano é devolver um pouco. Porque eu devolvo um pouco que Deus dá muito. E eu quando comecei pensando nisso daí, eu como engraxato, eu via assim criança, idosos, revirando um lixo para pegar um pedacinho de pão, um pedacinho de pastel, um pedacinho de um quibe. E eu tinha uma dó danada, porque eu sempre fui pobre, mas de criança nós nunca passamos fome, nunca passamos necessidade. Não é que nós éramos pobres, nós não tínhamos muito recurso. Sim. Mas comia bem, dormia bem, vestia com aquele... do jeito que a gente podia vestir, mas nunca de roupa rasgada, remendada. Então nós vivíamos, eu era engraxate, porque é o que tinha para mim ganhar dinheiro. E nisso eu engraxando, então eu via esse pessoal revirando, eu pedi a Deus, se Deus me deixasse bem de vida, que me desse condições de eu fazer uma casa para criar criança e uma para criar idoso. E tudo que eu pedi, Deus ouviu e me deu. Então quando eu vim para cá, eu comecei a melhorar de situação. Aí comecei, como aqui não tinha funerária, o que eu fiz? Eu peguei meu primo, compadre Toninho Dalamarte, que foi radialista aqui antigo muito tempo, meu primo, que eu convidei ele para vir para Rondônia, ele era de Santa Isabel do Ivaí, do Paraná. Ele veio para cá, eu falei: Toninho, já que você está trabalhando comigo aqui, que ele era um melhoral, que servia para tudo. Você sabe fazer caixão de defunto? Eu falei: sei, eu já fiz umas 2 vezes lá, porque não tinha lá, nós fizemos. Eu falei: então vamos pegar um aí para fazer. E comecei a fazer.
Aí eu fazia e dava para pessoas carentes. Aí não tinha aqui funerária, então eu fui dando caixão. Eu dei mais de 300, 400 caixões de defunto naquela época que ele fez. Aí, e botei um caminhão para fazer enterro. Porque hoje é o Catur que está fazendo isso aqui em Ji-Paraná. Mas eu botei para fazer, eu fiz mais de 1.000 velórios. Aí nego, mas Bernardo falou, tá dando certo, não estou tomando prejuízo, Deus está me ajudando, eu tenho que devolver um pouco. Eu sempre pensei nisso, na devolução. É que eu não sei, o nego fala, mas você não dá muitas coisas para os outros? Eu falei, não, é diferente, eu não dou nada para os outros, é que Deus me dá bastante. Então se Deus me dá bastante, eu tenho que devolver bastante. Então eu sempre pensei nesses termos. E eu, como eu não sei quanto eu ganho, então eu sei que eu ganho mais de um salário mínimo. Então eu não preciso saber quanto eu dou. E até hoje, vocês podem ter esse exemplo. Use esse livro que eu uso. Eu tenho um livro que eu anoto todas as minhas doações. Título do livro, SDS. Só Deus que sabe. Porque como eu não sei quanto eu ganho, por que eu vou saber quanto eu dou? Então, e tá dando certo, eu não vou parar. Aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu tinha medo de perder o que eu ganhava. Aí eu comprando um sítio, outro sítio. E eu tive um amigo que me orientou muito bem, o senhor José Coleto. Sim. Esse José Coleto era um senhor empresário, um cara muito inteligente, e foi um mestre ensinador para mim, aqui em Rondônia. Ele me dizia assim, Bernardo, eu vi uma pessoa lá no Paraná comprando terra e fazendo loteamento, ficou bem de vida. E como eu tive também no início, meu pai semi-analfabeto, ou quase que analfabeto, que ele só sabia escrever o nome porque aprendeu na roça, e só sabia fazer umas continhas. Aí ele ficou doente e não aguentava mais ficar na roça, veio para a cidade. Aí montou um comérciozinho. E esse comérciozinho, ele começou a vender, mas não sabia fazer porcentagem, não sabia fazer conta. E ele aprendeu mais na roça, somar, multiplicar, dividir um pouco, não muito grande, ele não sabia fazer. Aí ele montou o comércio lá e o professor daí uns 5 anos foi visitar meu pai. Aí chegou lá, meu pai, um comercinho com 5 contos de réis na época, já tinha mais de 50 contos de réis. Aí ele falou assim, mas Aurélio, quanto você está pondo de porcentagem aqui de lucro? Ele falou, mas o que é porcentagem? Ele não sabia também o que era porcentagem. Entendo. Ele falou assim, não, porcentagem é um valor que você põe de agregado para ter teu lucro, para manter a despesa e você sobreviver. Ele falou, eu coloco aí 5%, 10%, mas como? Aí eu compro por 10, vendo por 20, não é 10%? Não, Bernardo, aí não é 10. Eu compro por 10, vendo por 15, não é 5%? O pessoal fala que eu tenho que pôr uma porcentagem, eu ponho assim. Uhum. Quando o cara acha carro, diminuo. Eu sempre que quando eu ponho pouco, eu ponho 3%. Então eu compro por 10, vendo por 13. Não, aí já é 30%. Então, e ele ficou bem de vida não sabendo fazer conta. Uhum. Então, muito na intuição. Na intuição. E o segredo também no comércio, se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, deixava de ser malandro por malandragem. Porque para você crescer na vida, primeiro você tem que ser trabalhador. Então, como eu sempre falo, você quer crescer na vida? O dia tem 24 horas. Trabalhe 12 horas. Você está começando a sua vida, então você tem que ter tempo para trabalhar. Sim. Trabalhe 12 horas. Se você aguentar trabalhar 12 horas, você tem que descansar 8. E para você trabalhar 12 e descansar 8, aí você tem que tirar 2 horas para almoçar, jantar e tomar café. Aí sobra só 2 horas para você gastar dinheiro. Então, com 2 horas para você gastar dinheiro, você não vai gastar dinheiro à toa. Você não vai ficar no boteco tomando cachaça. Você não vai ficar batendo papo à toa.
você vai pegar essas 2 horas, vai comprar o que você tem que comprar, vai atender o que você tem que atender e resolve o teu problema. Então, se você só tem 2 horas para gastar dinheiro, você não tem tempo para gastar dinheiro à toa. Ele Aí faz, sobra. Faz uma gestão, não é? Porque... Gestão empresarial que o seu Luiz está mostrando para você através da sabedoria. Então, você está fazendo isso daí. Então, se você trabalha 12 horas por dia e não gasta dinheiro à toa, você não fica no boteco 6 horas por dia, não fica enchendo o saco dos outros lá, perdendo tempo à toa. Ou sai do boteco, bate o carro, já tem um prejuízo, né? Então, você fica gastando o teu tempo ganhando dinheiro. E aí sobra. E sobrando você vai... Igual quando você sobra, eu estou igual o Silvio Santos dando a entrevista dele. Pega 30%, 40% do que te sobra e vai guardando. Eu, como tinha medo de guardar dinheiro, que aqui não tinha banco, aí eu fui comprando sítio. E eu comprei mais de 30 sítios dentro de Ji-Paraná. Então, aí o nego fala, mas Bernardi, você fica comprando sítio, principalmente o cara quando tem muito estudo, ele confia na faculdade. Sim. Então, eu como não tive faculdade, eu estudei na dificuldade, eu comecei a ganhar dinheiro na dificuldade. Fui comprando sítio. Ah, você vai vender o sítio? Não, eu compro por alqueire e vendo por metro quadrado. Então, por quê? Porque se eu vender o sítio, o lucro é pouco. Então, o que eu fiz? Todos esses meus sítios, eu estou transformando eles em loteamento. E eu já fiz 18 loteamentos. Só em Ji-Paraná? Não, eu fiz 2 em Médici e 1 em Buritis. Certo. Mas 15 eu fiz aqui. E já vendi mais de 12 mil terrenos. Só dentro de Ji-Paraná. 12 mil terrenos? Só em Ji-Paraná. Fora já vendi mais uns 3 mil. Então já vendi uns 15 mil terrenos. Mas 12 mil só aqui em Ji-Paraná. Então, está dando certo, por que eu vou parar? E eu gosto de vender a prazo longo. Por quê? Hoje estou fazendo loteamento, dando 240 meses para o cara pagar. E uma entrada, mexaria, né? 2 salários, máximo 2 salários mínimos. Mas por quê? Porque o pobre é o mais honesto que tem para pagar. Então, quando eu tenho um calote, pode ver, 1%, 2% é da pessoa carente. Mas ele não pagou por quê? Porque ficou doente, porque deu um atrapalho na vida dele. Mas o pobre não nasceu para ser caloteiro. E até mesmo porque ele quer ter a moradia própria. Ele quer ter um nome, quer ter a moradia, ele é honesto. Agora, aquele que tem muito estudo, não, se eu não der aqui, eu tenho meu diploma que garante. Então, por isso que eu gosto de dar um prazo longo. Que o prejuízo, hoje a inadimplência do pessoal carente que paga aí, que ganha até 5 salários mínimos, a inadimplência hoje dá 1%, 2%. E o senhor fez 12 mil vendas em Ji-Paraná. E 15 loteamentos em Ji-Paraná. 15 loteamentos. Ou seja, aqui para nós, quanta de gente que o senhor beneficiou. Quantos seres humanos, porque não são 12 mil pessoas. Famílias, são as famílias. Famílias. Não é? Então, quantas famílias o senhor beneficiou, quantas pessoas o senhor ajudou aqui a poderem ter o seu sonho realizado. Mas também quantas pessoas me ajudaram em me comprar o terreno com prazo longo, né? Uhum. Uma corrente do bem, né? O senhor fazendo bem e vindo bem de volta. E quando eu abri minha loja aqui, a Casa Bernardi, foi a primeira que eu abri, porque eu era caminhoneiro. Eu lotava o caminhão de mercadoria em São Paulo e vinha vender em Rondônia. A primeira viagem eu já vim com 2 caminhões. Porque eu tinha meu pai sempre foi comerciante pequeno, e tinha um grande amigo nosso, Nelson Tarnowski, que era a pessoa mais rica da cidade, gostava muito de mim. E ele me ensinou muito a trabalhar. Eu tinha máquina de café, e ele botou eu para tomar conta da máquina, da balança para pesar, porque ele precisava de uma pessoa honesta para pesar, tirar renda de café. Então, eu comecei a tirar renda. Aí o pessoal
os vendedores falam, não, vamos lá na máquina que está Luiz Bernardi, porque ele tira renda muito honesta. Que quando você vai tirar uma renda de café, você pesa na frente do cliente, faz ralar ele na frente do cliente, separa tudo na frente do cliente. Porque você não precisa ganhar dinheiro diminuindo o lucro do cliente. Você vai ganhar dinheiro na compra e na venda. Perfeito. É melhor você ganhar um pouco honesto do que querer ganhar muito. Daqui a pouco você vai, poxa, ele me jogou 5 grãos de café fora que era bom. Não vai lá nele não, que ele vai passar o... Ele a balança dele não confere com a minha. Eu falo, não, vocês antes de vir aqui vender, pesa o café na tua casa e traz para cá. Então eu vendi com isso eu vendi um monte de balança, né? Sim, mas a credibilidade, que é a melhor coisa que foi o que o senhor passou para eles. Ele pesava na casa dele lá, vinha com 50 sacos de café. Ele pesava de 5 sacos cada vez, 10 sacos, tudo bem. De 4, 5 sacos ele pesava. Mas ele chegava, não, conferiu certinho, talvez meio quilo a mais, meio quilo a menos, porque caiu, tem a poeira, né, cai. Então ninguém reclamava e me elogiava. E com isso, eu comecei a ter bom cliente. Sim. Aí ele me fez até uma proposta. Bernardo, você vai ser meu sócio da máquina. Eu falei, mas só Nelson, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu não preciso do dinheiro. Eu preciso de um cara honesto para crescer comigo. Ele me fez uma proposta. Ele falou, eu te dou 10 salários mínimos para você começar a trabalhar comigo. Te dou um Fusca 0 por ano para você trabalhar comigo. Aí eu não quis. Aí quando eu vim para Rondônia, aí ele falou, te faço uma proposta melhor. Você fica de sócio comigo 50%. Aí você vai me pagando 50% com lucro. Todo ano você vai me pagar pelo menos 5% do teu lucro, você deixa metade para pagar a dívida. E metade você pode ficar. Na proposta de pai para filho, né? Sim. Aí eu falei, não, se eu não estiver ganhando dinheiro em Rondônia, eu vou aceitar. Mas na primeira viagem eu vim com 2 caminhões. Eu tinha dinheiro para comprar um, não tinha para 2. Aí o que eu fiz? Aí eu falei assim, não, eu só vou com um porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas eu tenho 10 caminhões. Você pega um caminhão meu, pega o meu motorista, eu te empresto o dinheiro para você comprar uma carga de mercadoria e leva o que você quiser. E na volta você me paga, e me paga o frete do caminhão. Aí eu falei, não, assim não, Nelson. Eu não quero fazer esse negócio. Eu vou fazer uma proposta diferente para você. Nelson Tarnowski, um cara super honesto, super inteligente. Aí eu falei assim, eu faço uma proposta para você, Nelson. Esse caminhão teu, que você quer me ajudar, então vai me ajudar ele 1 ano só. Por quê? Foi no ano... Eu dou umas 8 viagens para Rondônia, que a primeira viagem demorei 28 dias para chegar aqui. Nossa. Eu vim em fevereiro, tempo da chuva. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, já que o senhor quer me ajudar, eu também vou te dar um troco, vou te ajudar. Esse caminhão, o senhor não me empresta o dinheiro nunca. Eu quero que o senhor avaliza para mim onde eu comprar. Ele falou, mas Luiz, avalizar para você? Eu falei, que eu quero comprar a prazo. Que se eu ficar 1 ano comprando a prazo e pagando direito e com teu aval, daqui 1 ano ninguém pede meu aval. Com 4 viagens eu vou ter crédito. Porque ele era o cara mais rico da cidade. Avalizar um cara que não tem nada, ganha crédito. Aí eu comecei a fazer isso, ganhei crédito. Com 4, 5 viagens, ninguém, não precisa nem aval nem garantia do Nelson. Pode vender, pode dar até cheque aí que eu seguro. Aí o Nelson falou, e quem não quiser meu aval, quiser o dinheiro, vem aqui e me dá o desconto de 1% do juro, 1,5%, 2% nessa base, e eu dou em dinheiro. E ele fala, meu pai, Aurélio, eu admiro o teu filho não querer meu dinheiro, querer meu aval. Mas eu estava pensando lá na frente. Sim. Se eu pego o dinheiro, aí ele fala, não, ele cresceu com o meu dinheiro. Eu cresci com aval, com a garantia dele, com a honestidade dele. Aí eu fiz a minha honestidade. Então, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, deixava de ser malandro por malandragem. Porque você quer crescer na vida, primeiro, você tem que trabalhar. Eu nunca me preocupei em trabalhar 12 horas por dia. Tinha dia que o caminhão atolava, você passava até de madrugada para tirar o caminhão do atoleiro.
Então, para mim não tem horário de trabalho. O horário de trabalho é que você precisa trabalhar. Se tiver que levantar de madrugada, levante de madrugada. Se tiver que dormir um pouco mais, você trabalhou bastante, está muito cansado, descansa o corpo. Então, o sucesso é esse, companheiro. O sucesso não tem milagre. Não tem receita pronta. Não. Milagre quem faz é Cristo. Cristo é milagroso. Desde que você tenha merecimentos e méritos, Cristo faz o resto. Agora, se você não tem merecimento nem mérito, por que Cristo vai te ajudar? Sim. Né? Seu Luiz, eu percebi que os funcionários do senhor, da Casa Bernardi, já fui cliente lá, sou cliente lá, já comprei muitas vezes. E eu percebi que o pessoal que trabalha para o senhor lá, para vocês, eles são muito antigos, são funcionários de muitos anos. Como que o senhor conseguiu segurar esse povo esse tempo todo lá, tendo em vista, né, essas empresas trocando sempre de funcionário, e você vai lá, passa 5, passa 10, você vai estar o mesmo pessoal. Esses anos atrás, eu aposentei um com 35 anos de trabalho. Meu Deus. Que bacana. Eu tenho um que já faz 38 anos, ele entrou, saiu, mas já faz 38 que ele trabalha do primeiro até agora. Então, o importante é o seguinte, não importa quanto você paga para o teu funcionário, desde que você combinar você pagar, então não importa quanto você ganha comigo. Se você tratou ganhar aqui 3 salários mínimos, e eu combino em salário mínimo porque não precisa pedir correção, subiu o salário dele. Então a melhor maneira de trabalhar com funcionário é salário mínimo. A lei às vezes não dá nem a alta do salário mínimo. Mas eu dou o salário mínimo. Por quê? O salário mínimo é o que menos sobe. A mercadoria sempre sobe mais que o salário mínimo. E aí é o seguinte, o empregado ficou doente, você não precisa deixar ele fazer uma lista, pedir remédio para com outro vizinho, pedir um dinheiro para dar um remédio para o filho dele. Dá um remédio para o filho dele, se ele não tem condições, não deixa ele passar necessidade. Porque quando ele está bom, se ele ficar doente... Quantas vezes eu coloquei funcionário meu no hospital, paguei o hospital, depois eu te pago. Não, você não vai pagar nada, porque você ficou doente trabalhando comigo. É isso que eu queria saber, professor, essa parte humana. Você tem que ser humano, porque você não vive sem ter um bom funcionário. É igual a mesma coisa que eu sempre falo. Ao lado de um grande homem tem que ter uma grande esposa. Então o sucesso do ser humano é ter uma boa esposa do lado. Sim. Então eu nunca vi um cara com uma boa esposa e ele sendo também um bom trabalhador não crescer na vida. Então cada um pensa de uma maneira. E está dando certo, eu vou continuar. Exatamente. E voltando um pouco na parte de loteamentos, hoje, para quem está assistindo aqui e é de Paraná, esses sítios que o senhor disse que era do senhor, né, essas chácaras que o senhor comprava hoje, uma delas podemos dizer que é o Colina Park. Um deles. Agora, quando eu comecei, como que eu comecei? O bairro Nova Brasília era mato. E a Calama começou a lotear. Aí quando eles fizeram, já tinha vendido uns 500 lotes, máximo disso daí. Aí o gerente, que era o Nico da Calama, ele precisava de uma pessoa para ajudar ele, fazer contrato. Mas aí ele saiu da Calama porque o dono das terras era só Valmar Meira. Aí, quando eu comecei a trabalhar de corretor, vendendo terreno para eles, eu tinha um comércio, meu comércio era pequeno, então eu fazia os dois, né? Uhum. Aí o Valmar Meira enxergou em mim um jeito diferente. Bernardo, vai trabalhar comigo, porque o Nico saiu dele que tinha cuidado de área rural. Uhum. O Nico só foi no início, o primeiro ano, né? Aí eu comecei, falei, mas sou Valmar, vamos crescer isso aqui então, mas tem que derrubar o mato. Aí o seu Valmar começou, não, então vamos derrubar. E começamos a derrubar um mato do bairro Nova Brasília. Aí fiz as ruas, peguei um topógrafo, e o topógrafo era um cara excelente topógrafo, mas ele bebia que só vendo, então até meio-dia ele era bom, depois ele... Dava uma calibrada. Não, você parava, não deixava nem trabalhar, porque ele... Já ficava fora mesmo, era um de cara ação. honesto, trabalhar, mas ele tinha o defeito de beber. Então ele trabalhava até meio-dia, 2 horas da tarde, aí depois quando ele... Agora eu vou tomar minha. Aí dá uma folga. Mas ele trabalhava 7, 8 horas por dia. Bom, sem tomar nada. Ele falou, não, já trabalhei minhas 8 horas, tá bom. Tá bom. Aí fui abrindo as ruas, e toda rua que sobe, eu coloquei o nome de cidade grande. Você pode ver, Rua Maringá, Rua Curitiba, Rua São Paulo.
Aí eu falei assim, ó, vou pôr aqui Rua São Luís, porque aqui eu vou fazer minha casa nessa rua. Aí fiz minha casa na Rua São Luís. Então, aí eu fui fazendo hoje, fala-se, lembra-se da T1, T2, T3, né? Sim. Por que T1, T2, T3? Aí eu não tinha nome para colocar, Aí coloquei travessa 1, travessa 2, até a 30. Então nós estamos diante do homem que deu o nome para as ruas do segundo distrito. Exatamente. Aí eu fui pondo travessa, até a 30. Mas eu derrubei um mato até na T14 e ajudei a derrubar um pouco até na T20. Da T14 para T20, algumas quadras que eu fiquei com elas. O resto eu fui dando de presente para o povo crescer. Aí quando eu comecei a vender, tá muito ruim, ninguém queria vir pro meu lado lá, né? Que é o bairro Nova Brasília. Aí esse senhor José Coleto, muito inteligente, e me ensinou, foi Bernardi, você quer ver você vender rápido isso daí? Usa o dízimo. Eu falei, como? Ele falou, você não tem... Aí, não, é o Vamar Meira, ele começou a fazer o serviço, loteando, né, e ficou doente. Ele falou, Bernardo, toma conta para mim, que aí você toma conta, vai vendendo, e eu te dou 10%. Aí fui tomando conta para ele, eu vendia tudo, cada terreno eu vendia, colocava dentro do envelope, dentro do saquinho, né? E o contrato, ele deixou 50 contratos assinados em branco, nossa, 50 recibos, tudo em branco, assinou tudo em branco. Eu falei, eu confio em você, eu vou assinar tudo em branco. Aí eu ia preenchendo. E depois que eu tinha vendido já uns 200 lotes para ele, ele falou assim, Bernardo, eu vou te vender todos os lotes. Eu falei, mas Valmar, eu não tenho dinheiro para te comprar. Você sabe que eu ganho comissão disso daí, o meu comércio é pequeno. Ele falou, não, mas eu vou te vender fiado. Eu falei, só você me der uns 10 anos para pagar. Ele falou, não, te dou 5 anos. Eu falei, fiado eu estou comprando, até capim seco. Aí comecei a comprar fiado, comprei tudo dele fiado. Aí o seu Zé falou assim, Bernardo, eu vi o cara ficar bem de vida lá, ele fez o seguinte, ele pegou a quadra, tocado tem 24 lotes, as 4 esquinas você não dá para ninguém. Aí você dá um lote e pula um, dá um, pula um. Eu falei, mas por que, seu Zé? Foi porque o brasileiro tem mania de comprar o lote do vizinho, o sítio do vizinho, a chácara do vizinho, a fazenda do vizinho, é mania de brasileiro. Então você aproveita a usufruir da mania que o brasileiro tem. Expertise, hein? Expertise. Ele era muito inteligente e ensinou eu a ser inteligente. Aí o que eu fiz? Como eu tinha 3.000 lotes e eu tinha vendido dos meus só uns 20 lotes, estava ruim de vender e eu tinha prazo para vender. Escrevi 5 anos. O que eu fiz? Eu comecei essa estratégia aí. Essa estratégia. Eu dava 10 lotes, ela falava para o cara, vou te dar o lote aqui, mas não tem derrubar as árvores, ajuda a derrubar. Aí comecei a derrubar sem custo, porque eu dei o terreno para ele. Fez uma parceria. Aí não tinha jeito dele derrubar com ele. Eu falei, vou juntar 10 pessoas aqui, vou dar essa quadra para 10 pessoas. E sobrava 14 lotes para mim. Essas 10 pessoas derrubavam o mato para mim de graça. Aí, não, eu quero 2 lotes. Não, 2 lotes juntos eu não te dou. Eu te dou um lote para cada um de vocês. E vocês têm que construir. Quando você estiver construindo, eu vou lá na prefeitura, eu te dou o cadastro. Eu ia na prefeitura, comprava o cadastro, a prefeitura cobrava R$5 para fazer o cadastro na época. Certo. Aí eu ia, pegava o teu nome, CPF, pagava cadastrava esse no teu nome, e chegava, Zezinho, eu tive o terreno, toma aqui o cadastro. Quanto custou? Não custa nada. Além de dar o terreno e dar o cadastro de graça. Aí eu ganhei a fama de gente honesta e trabalhadora e inteligente. E com esse negócio, quando eu dei 300 lotes, aí eu comecei a vender. Aí eu peguei os corretores e falei assim, agora vocês vão vender só para os vizinhos. 90 dias para vender para vizinho. Fui em todo lugar, ó, 90 dias eu vou vender só para vizinho, depois 90 dias eu vendo para quem quiser. Para fechar as frentes. Aí, com 90 dias, eu vendi 300 lotes. Nossa. Aí meus corretores falaram assim, mas Bernardo, quanto eu vou vender cada lote? Eu, como minha conta é 10%, né? Eu vi que os caras estavam vendendo por 200, 250, 300 cruzeiros que eu vendi há um ano atrás, né?
Aí eu falei, não, é 500 cada lote. 500 cruzeiros cada lote. É como se estivesse vendendo os dois. Aí, mas Bernardo, é caro. Eu falei, não, quer ver, não é caro? 10 pagamentos de 50, e a entrada é tua. E corretor, quando está ganhando bem, fica doido para vender. Tem uma motivação. Tem motivação. Então não importa quanto você ganha, você deixa ele ganhar bastante, desde que você ganha com ele. Então eu tenho o costume de sempre rachar o lucro às vezes. Eu não estou preocupado quanto você me ganha nos negócios, eu quero saber quanto você me dá de lucro. Perfeito. A melhor filosofia que tem de vendas, para você crescer na vida, deixa quem fizer negócio com você, primeiro, fazer um negócio honesto. Não tapeia ninguém, não. Porque você tapeia um, ele conta para 10. Você é honesto com 10, ele conta só para mais 5, talvez. Então é assim. Então seja honesto, trabalhador e inteligente. Aí, quando eu botei para vender, com 90 dias, vender 300 lotes. Faturei 150 milhões na época. O que eu fiz? Paguei os 60 milhões O seu que Valmar. eu devia. Eu comprei tudo fiado. Eu tinha 5 anos para pagar, paguei com 1 ano. Ele me ganhou, fui mais honesto. Aí os corretores, cada um já pegou o dele. Então 10% eu dei 15 mil para os corretores. Paguei os 60 mil do Valmar Meira, que ele foi um pai para mim. Um cara super honesto, um seringalista que tinha aqui, só andava de roupa branca. Mas um cara super honesto, humano, me ajudou muito, e ajudou muita gente aqui. E eu também, sobrou 75 mil, o que eu fiz? Eu falei pro Jotão, vou te comprar 75 mil de gasolina, de óleo diesel. Aí tinha um trator do governo parado aqui, aí ele parou por uma peça e deixaram aí parado. Eu fui lá, veio o governador aqui, eu falei com ele, deixa eu arrumar o trator e deixa eu trabalhar comigo. Aí, não, pode trabalhar. Se você arrumar o trator, pode trabalhar. Eu falei, eu vou abrir a cidade. Não, se você abrir a cidade é melhor, que o governo não precisa abrir. Aí tinha um tratorista que ganhava, acho que 2 salários mínimos no governo. E ele estava parado. Eu falei, o governador liberou para mim. Aí você trabalha comigo? Eu vou trabalhar aqui uns 60 dias. Ele falou, não, por 60, o governador falou, 60 dias você pode trabalhar, máximo 90 dias. Quando eu precisar, eu te aviso. E demoraram uns 90 a 120 dias. Aí eu falei para esse tratorista, você ganha 2 salários, eu te dou mais 2 para você trabalhar comigo, mas trabalhar... Com vontade. Com vontade. 4 salários. Eu não estou preocupado quanto ele ganha, quero saber quanto ele me dá de lucro. Perfeito. Motivação. Motivação. Aí, eu falei, você vai ganhar, e se você trabalhar 8 horas por dia, as horas que você passar de 8, paga hora extra, referente a 4 salários. Então, ele tem que trabalhar 12 horas. Ele está ganhando bem, no fim ele ganhava mais... Perfeito. Então, nego, mas Bernardo, você não está pagando muito para ele? Não, ele que está me dando muito lucro. É diferente. Porque ele dá um retorno para o senhor. Ele dá um retorno. Né? É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Então, o que eu falo? Quando um dia um amigo meu falou assim, mas Bernardo, eu dou muito terreno para pobre, cego, aleijado, igreja. Só para a igreja eu já dei mais de 150 terrenos. Aqui em Paraná, é isso? É. Nossa. E eu dou para todas as igrejas. Eu sou católico. Mas toda igreja é o mesmo dono, que é Cristo. Exatamente. Então eu dou para todas as igrejas, eu não estou preocupado. Aí, centro espírita. Mas centro espírita, se você soubesse o que é um centro espírita, uma pessoa para ser espírita tem que ter fé em Cristo, senão não pode ser. Né? É igual uma maçom. O maçom, para ser maçom, ele tem que confiar em Cristo, ter fé em Cristo, senão ele não é maçom, senão ele nem entra. Então, são gente que fica criticando quem não conhece. Uhum. Depois você começa a conhecer quem é a pessoa, você muda o teu pensamento. E eu, como criei aqui no meio do mato, meu pensamento é diferente do que os caras que fazem a faculdade, né? Mas fazer o quê? Mas é uma sabedoria incrível, né, professor? Sim, com certeza. A sabedoria que vem proveniente de toda essa experiência, de tudo que o seu Luiz já fez, de tudo que ele já teve que encarar
analisar como é que tinha que resolver e resolver. Exatamente. Né? Nunca ficou parado Não, no caminho. nunca fiquei. Né? Teve que resolver aquele problema, resolvia, né, seu Luiz? Aí, como eu comecei a fazer esse loteamento, e ninguém vinha aqui para fazer comigo de parceria, Uhum. eu fiz, acho que, 10 loteamentos sozinho. Então, tive bastante erro. Eu fiz terreno com 500 metros, terreno com 600 metros, com 1.000 metros, 360 metros. Então, o menor que eu fazia era de 300 metros, que eu achava que não podia ser terreno pequeno. Uhum. E a frente do terreno sempre eu pus no mínimo 12. Uhum. Então, eu vi que deu certo. Aí depois, aí veio um pessoal de Brasília aqui que tinha prática em fazer loteamento, aí eu fiz parceria com eles. O Colina Park 1, Colina Park 2, Médici eu fiz mais um de sócio com eles. E virou uma cidade ali, né, professor? Virou. Quantas famílias ali, né? Então eu fui fazendo loteamento e fui aprendendo com eles. Hoje eu montei uma empresa de loteamento. Então já fizemos mais um punhado de loteamento. Aí eu fiz várias parcerias, né, e fui crescendo. Então com isso eu já tenho 18 loteamentos, mais o bairro Nova Brasília, que não tinha escritura, porque é a área Foi do município. desbravado, né? E podia vender, porque a terra era do município, e eu derrubei o mato, e o governador, não, derruba o mato. Eu falei, mas eu vou vendendo para tirar meu dinheiro. Não, é problema teu. O terreno é para colocar. Ele falou, então coloca bastante gente. Por isso que eu colocava. E para você colocar a pessoa, você tem que dar de graça um pouco. Vocês dando de graça, você ganha um terreno de graça meu. Você traz 3, 4 amigos para morar perto de mim. Mas eu dei um para você e você me vendeu 3 eu sem pagar a corretagem. Exatamente. Perfeito, perfeito. É a matemática. Mas é aquilo que o senhor falou, é uma corrente do bem. O senhor ajuda e é ajudado, né? Carlos, isso Exatamente. daí facilita muito, porque a pessoa não fica com reserva. Não, tem alguma coisa aí. Não, não tem nada não. Tem uma coisa bem clara. Ó, você vem pra cá, esse terreno é seu. E é óbvio que eu vou querer em volta de mim, meus vizinhos, quem? Pessoas boas, né? Amigos. Amigos, Ou a pessoas sogra, de minha confiança, ou a né? mãe, né? É. E Aí vai você dando fala assim, ó, certo. Bernardo, vende um terreno para esse amigo meu. Aí, mas você dá prazo? Fiado só na Casa Bernardo eu comecei. Porque quando eu comecei aqui não tinha propaganda. Aí eu fiz peguei uma cartolina, né? Sim. E mandei pôr na gráfica assim. Não vendemos fiado. Fiado só na Casa Bernardi. Aí, os caras de comércio, de boteco, de lanchonete. Ô, Bernardo, me dá um cartaz desse. Botava 2 cartazes. Negócio, vendo fiado? Não, fiado só na Casa Bernardi. Aí começaram a fazer minha propaganda de graça. Com certeza. Com certeza. Então, foi a matemática de eu fazer propaganda sem gastar dinheiro. A sacada que o senhor teve. É uma aula isso Não aqui. é? Esse Mas é que podcast eu uma sempre aula. falo, quando você vai fazer algum negócio, não tenha vergonha de se ajoelhar e pedir para Cristo. Porque Cristo é dono do mundo, Sim. é dono da sabedoria. Então, agora tem gente, não, eu sou inteligente, eu não vou pedir não. Eu não tenho vergonha de pedir para Cristo todos os meus negócios. Tá certo. E está dando certo, eu vou continuar pedindo. Ele é meu patrão. Seu Luiz, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. A Casas Bernardi o senhor abriu, o senhor fundou, né? Eu acredito que teve também a imobiliária 2B, né? Mas lá no início, ou nessa trajetória do senhor desses anos aqui em Ji-Paraná, teve outras grandes empresas que vieram para cá através do senhor também, ou através de parceria? O senhor ajudou a trazer? Teve O senhor poderia bastante. citar algumas das empresas? O meu primo, o Luiz Bernardo, Alimentos Bernardo, Arroz Bernardo. Veio através do senhor também. Então, eu falava assim para ele, ó, vocês são tão trabalhadores e tão honestos. Eles moravam lá em Terra Boa, Cianorte. Eu falei, vocês são trabalhadores que só vendo, estão crescendo aqui. São honestos para danar. Vamos para Rondônia que do jeito que vocês sabem trabalhar, vocês vão ganhar muito dinheiro. Então, E hoje é uma potência sucesso. Bernardes Alimentos. aí trouxe lá a Cida Bernardo, que é do Supermercado Atlântico. Também ficaram bem de vida. Aí fui trazendo mais gente. E todos que eu trouxeram, 80%, quem não voltou daqui, quem ficou aqui, ficou bem de vida. Os que não foram embora. O que foram embora, eles ganharam dinheiro aqui, foram lá compraram um comércio, estão bem de vida lá, porque ganharam dinheiro aqui. Eu fui lá em Cacoal. Por exemplo, em Cacoal, o Divino Cardoso é um grande
Já foi proprietário prefeito de lá. Cacoal, no plano da economia. Aí ele tinha um caldo de cana na minha rua. Eu falei, Divino, você é um cara tão inteligente vendendo caldo de cana, vamos trabalhar comigo de vendedor? Aí eu falei assim, eu te pago, quanto você ganha aqui? Eu ganhava um salário mínimo. Não, eu te pago 2. E na comissão talvez você ganha 3 ou 4. Aí eu falei, vende esse caldo de cana? Ele falou, não, mas nem esse engenho aqui nem meu sogro que deu, casei agora, não tinha dinheiro, ele me deu esse caldo de cana emprestado até eu ganhar dinheiro para comprar. Então devolve. Eu falei, então pro sogrão. devolve, botei ele para trabalhar comigo. E estava começando a nascer Espigão do Oeste. Aí, falei, Divino, vai vender. Eu vendia muita bicicleta, e vendia muito rádio, toca-fita, radinho de pilha, porque aqui sempre não Sim, tinha energia, sim. né? Aí põe lá. Aí ele foi vendendo, ele falou assim, ó Luiz, na segunda viagem, ele falou, se você me comprar 2 malas, eu encho de miudeza e vou vender lá e eu não te cobro a despesa da viagem nem da comida. Você só me dá a comissão. Aí eu falei assim, pô, esse cara é inteligente. Deixa ele ficar rico. Aí eu ganhei dinheiro mais com ele porque não baixou o preço da mercadoria, mas não tive despesa. Então, ele, hoje, entre os 10 mais ricos de Cacoal, ele está no meio. Sim. Então, ele ficou rico? Ficou, mas com honestidade e inteligência. Que foi aquilo que o senhor viu, que o senhor viu antes. O senhor percebeu que ele era honesto, que era inteligente, o senhor chamou ele pro seu lado. Já foi prefeito de Cacoal, inclusive, Divino Cardoso. Foi prefeito. E não teve nenhum problema com ele. Por quê? Porque ele é honesto. Hoje, você vai lá, todo mundo fala bem do Divino. Empresas sólidas lá Empresas hoje, né? sólidas. Plano da economia, Esquinão, a Casa Decoração. E está entre os 10 mais ricos da cidade. Aí eu fui passando essa minha experiência e pegando gente. Comigo muita gente ficou bem de vida. Tem lá o Zezinho, que era o Zezinho do Rondônia Disco. Hoje, ele é um pecuarista forte, muito bem lá em Cacoal. Ele me chama de segundo pai. Ele, o Divino, ele fala que eu sou o segundo pai dele, porque eu ajudei a ficar bem de vida. Não, eu dei uma mão para eles, nunca me deram prejuízo, sempre me deram lucro, e eles ganharam até mais. Hoje eles têm mais capital do que eu, às vezes. Mas Deus que ajude ele, que ele ganhou honesto. Então, o sucesso não é por acaso. Você tem que ter trabalho, honestidade, qualidade, e assim vai indo. Grandes homens. Uma aula esse podcast hoje aqui pra gente. Por quê? Porque o seu Luiz, sempre percebendo nas pessoas a parte boa dessas pessoas, né, o potencial de bem que essas pessoas tinham, que podiam se juntar com ele. Por quê? Porque também é uma pessoa que vê isso daí, que preza por essa parte da honestidade, da ética. Então, isso só multiplicou, né, financeiramente, multiplicou. Mas por quê? Porque multiplicou o bem. Olha, o senhor vê hoje, o que eu fiz? Eu fui trabalhando, ganhando dinheiro e produzindo, né? Aí, os caras falaram assim, um monte de gente que já passou mais de 2.000 funcionários na minha mão. Eu não tenho nenhuma ação trabalhista. Como eu já disse, já vendi mais de 10.000 terrenos, não tenho nenhuma ação no fórum. Mas você tem sorte, Bernardi? Tudo bem, vamos dizer que é sorte, mas se você não tiver honestidade, qualidade, ser humano, você também não cresce. Mais de 2.000 funcionários, não tem uma Já ação passou em todas as judicial. minhas empresas. Por quê? Eu tive a Casa Bernardi, loteamentos, a imobiliária 2B. Aí eu fui concessionário Olivetti por quase 20 anos. Olivetti era... A Olivetti era minha, máquinas Olivetti, e material de escritório. Aí eu mobilei um monte de prefeitura, porque o único que quase tinha que era eu, né? Então, um monte de secretarias, várias empresas, eu mobiliava tudo. Aí, muito agricultor vinha para cá, e vinha aqui talvez com móveis, muito pouco, né? Eu tinha bastante imóveis. Não, vão levar bastante. Não, eu não tenho dinheiro. Não, eu te dou prazo. Você me dá prazo, vô? Que prazo você dá? Quanto você quer? 1 ano? Você paga lá em 12 parcelas. Bernardo, mas talvez eu não posso pagar em 12 parcelas. Eu posso pagar em 3 ou 4 parcelas de acordo com a colheita. Não tem problema também. Porque ninguém veio aqui para ser malandro. O povo, o agricultor que veio aqui, o comerciante que veio aqui, veio para vencer na ele vida. Ele veio para vencer na vida. E para você vencer na vida, você tem que ser honesto e trabalhador.
Então eu vendia fiado, aí fiado só na Casa Bernardi. Pronto. Acabou. Aí depois da Olivetti. Aí eu também coloquei, veio aqui a Tostines, queria pôr um representante aqui. Aí um amigo meu, o São Manuel Português, Manuel Silva Santos, que tem até hoje uma firma aqui na minha frente da minha loja, um português muito honesto, nós éramos motoristas de caminhão junto, ele vinha com biscoito, nós parava assim nos atoleiros, ele abria uma caixa de biscoito e todo mundo comia biscoito. E ele ficou muito meu amigo, aí ele tinha o comércio dele aqui, aí ele pôs o sócio, não estava dando certo, ia fechar. Eu falei, não, sócio, não fecha não, isso aqui dá muito lucro. Ele falou, você quer ser meu sócio? Eu falei, quero. Aí ele falou, nós precisamos aqui ter pelo menos uns 200 mil. Eu falei, não, eu não tenho 200. Aí ele falou, quanto você tem? Eu falei, tem essa caminhonete, eu tenho um anel de brilhante que eu comprei, tinha muito garimpo aqui, né? Valia 10 mil dólares na época, 10 mil cruzeiro, precisava de 50 mil dólares. Eu sei que eu arrumei uns 40 mil dólares de objetos, que eu não tinha dinheiro, e falei, ó, ele falou, vamos entrar então com 200 mil. Eu falei, então esses 100 mil dólares eu fico devendo para o senhor. Eu vou te pagando com lucro dentro de um ano. Ele falou, você aguenta pagar com um ano? Eu falei, aguento. Eu tenho meus... Aí fui pagando, dentro do ano paguei os 100 mil dólares para ele. Aí ficamos com 200 mil dólares inicial. Eu falei, agora nós vamos fazer o seguinte, Sr. Santos. Daqui 2 anos, nós vamos dividir esses 200 mil dólares em 24 meses. Os 4 meses que é ruim de tempo de chuva, que era mais difícil de ganhar dinheiro, nesses 4 meses ninguém recebe. E todo mês, um mês o senhor pega 5 mil dólares, eu pego 5 mil. Dentro de 2 anos, nós vamos tirar os 200 mil dólares que nós colocamos. E nós vamos trabalhar só com lucro. E você consegue fazer isso? Eu consigo. Então, daí 3 anos, eu trabalhei só com lucro. E eu falei assim, então nós vamos trabalhar muito tempo. Eu falei, não, vou trabalhar até teu filho crescer, aprender a trabalhar, que é os filhos criança, né? Aí o senhor vai ficar com teus filhos, porque o senhor vai deixar teus filhos ficar bem de vida. Que o senhor já está ajudando a ficar melhor de vida. Então, deixa teus filhos. Então, daí, os filhos cresceram, vendi a parte para ele. Ele falou assim, ó, Bernardo, nunca achei um sócio tanto honesto como você. Pensando no outro, né? Eu falei, mas porque você tem que arrumar teus filhos. Agora cresceram, eles que vai ganhar dinheiro. E eles cresceram, estão bem de vida, mas o quê? Honesto e trabalhador. O pai já era honesto, e eu ensinei eles também a trabalhar. Então, o Sérgio Santos hoje está bem de vida, mas um cara super honesto e trabalhador. E eu falo, ao lado de um grande homem, ele tem uma grande esposa. Aí cresceram. Então, não tem muito sucesso, não tem matemática para se ganhar falando dinheiro. Falando em filha, até a filha do senhor também, empresas aqui de Paraná também. As minhas empresas, quem toma conta é minhas filhas. Então, elas têm que ficar bem de vida, elas têm que aprender, elas têm que ser inteligentes. Sim. E elas aprenderam desde criança, vendo que o pai sempre foi trabalhador, nunca deu calote em ninguém. Já protestaram meus títulos, quando aquele tempo do plano cruzado, plano Bressa, juro de 30% ao mês, 60%, 90% ao mês, eu fiquei devendo. O que eu fiz? Como eu estava devendo bastante, o juro subiu, e eu peguei dinheiro de banco para comprar mercadoria, comprar sítio. Aí eu não aguentei pagar. O que eu fiz? Fui diminuindo o movimento, fui pagando todos os fornecedores, não dei calote em nenhum fornecedor, e eu falei assim, olha, faz o seguinte, você me cobra o juro da poupança, o máximo 2 vezes o que dá a poupança, e você me dá 2 anos para pagar, naquela quebrada, deu uma quebrada, na época perdi dinheiro de hoje mais de uns 15, 20 milhões. Nossa. Mas eu não dei prejuízo para nenhum fornecedor, todos os funcionários, eu demitia ele, mandava calcular tudo que era justo, falei, vai lá no contador, calcula. Ó, pega algum advogado teu, pede para ele calcular. Dando certo, vem aqui, você recebe de mim.
me dá um prazinho. Talvez eu pagava em 3, 4 parcelas, diminuía 4, 5 funcionários de uma vez, né? Não tinha dinheiro para pagar todo mundo. Paguei todo mundo. Falei, se você arrumar emprego, vem aqui, te dou carta de apresentação, que você foi honesto comigo, foi trabalhador. Ajudei todos eles a arrumar emprego. Tanto no município, como no governo, até no governo. Essa preocupação depois, né? De colocar eles para não deixar desempregado. Aí o nego fala assim, poxa, o cara trabalhou, demitiu ele, ainda está arrumando... Mas vem um comerciante novo. Ô, Bernardo, você vai precisar de funcionário? Eu demiti uns 4 aí. Pode pegar eles que são honestos. Para o povo que está assistindo e é mais jovem, essa situação toda vivida pelo seu Bernardo e por mim também, os planos econômicos aí dos anos passados, vocês não têm uma ideia do que era você ter uma inflação de 80%. E na tentativa de acertar, vários governos fizeram planos econômicos mirabolantes e esses planos quebraram muita gente, porque eles não tinham sustentação, eles não tinham lastro. E aí muitas pessoas foram prejudicadas. E aqui nós temos as palavras do seu Bernardo aqui, o quanto que ele se preocupou em, mesmo estando nessa situação de também ser uma pessoa que estava abalada ali economicamente, ele não deixar de pensar em todos aqueles funcionários que estavam com ele. Seu Bernardo, isso dá um livro, não dá não? É isso que eu quero fazer um livro. Não achei ainda pessoa que se interessou em fazer esse livro porque comigo. A história de vida do senhor, que está sendo contada aqui, que nós estamos tendo o privilégio de passar para o nosso público, ela dá um livro, com toda certeza. E com bastante folha. Opa! Quem sabe um dia dá certo nós fazer um livro, porque não vocês são verdade? inteligentes. Vai dar certo. Eu vi que vocês são honestos, são trabalhadores, então eu tenho prazer de fazer essa entrevista com vocês, muito porque obrigado. Que eu percebo quando o cara tem qualidade. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Só pode ter certeza que tem muita gente que está se saboreando com essa sabedoria do senhor, porque tem muita gente que está assistindo agora, seu Luiz, que está pensando em abrir um negócio, não sabe como começar, por onde ir. Olha, eu, quando veio fundar a televisão, olha como eu ganhei dinheiro. Veio o Felipe Dal, que é o dono da televisão. Já foi meu patrão, Felipe Dal. Já trabalhei para ele. Cara super honesto, inteligente para danar. Sim. Aí, o Felipe Dal veio para fundar. Aí reuniu aqui uns 20 comerciantes. Ó, quero fundar a televisão aqui. Mas eu preciso de uma renda fixa de $10 mil mês. Para manter a estrutura. Para manter a despesa. Certo. Então quero fazer uma parceria com vocês. Ah, teve só uns 3 ou 4 que... Não, eu topo, mas vamos ver, não sei o quê. Aí eu falei, Felipe, eu faço uma parceria com o senhor. Você faz? Faço. Mas eu sozinho. Eu e o senhor. Porque os 3, 4... Vocês querem ser sócio ou não? Não, se você fizer, nós vamos comprar propaganda tua. Tá bom. Mas não ser sócio. Porque não vai dar lucro, Bernardo. Eu falei, olha... Aí ele falou assim, como você quer fazer a parceria? Eu falei, qual proposta você quer fazer? Ele falou, não, eu faço uma parceria, você me dá $10 mil por mês, eu te dou 1 ano. Eu falei, não, Felipe, num ano, primeiro ano eu vou tomar prejuízo, vou trabalhar no vermelho. O segundo ano eu vou cobrir o prejuízo. O terceiro em diante em pouco, se eu trabalhar muito bem no primeiro e segundo, eu vou começar a ter lucro. Porque é muito problema que acontece hoje em dia, você começa a trabalhar e quer ganhar dinheiro amanhã. Mas você tem que plantar para colher. Exato. O problema todo é o imediatismo que muita gente tem. E aí não ganha. Aí eu fui fazendo isso. O que eu fiz? O primeiro ano deu prejuízo mesmo. Era $120 mil no ano, né? Mas o Felipe viu o meu negócio, como eu fazia. Aí eu faturei $80 mil. Só que é o seguinte, as minhas propagandas eram no meu contrato. Aí eu falei assim, eu quero 10 anos. Ele falou, não, 10 anos não dou. Faz um menos. Eu falei, 5 anos. Não, te dou 3 anos. Não, 3 anos não vou fazer. Dá para começar a ter lucro. Aí no fim ele me deu 4 anos. Uhum. Falei, então tá feito, 4 anos. Eu vou te pagar $120 mil por mês, por ano. Mas depois do primeiro ano ele falou assim, Bernardo, vamos fazer um negócio diferente? Eu falei, como? Eu não confiava em você e não confiava no comércio que ia dar certo. Mas se eu fizer os 4 anos, eu vou deixar de ganhar muito dinheiro. Vamos fazer. Eu tinha a Casa Olivete, que eu usava,
Aí eu tinha 10 inserções por dia. E como que eu fazia? Eu não podia colocar a minha propaganda dentro do vendido. Dentro do horário vendido eu tinha que respeitar. Que é o nacional horário, que passava, né? Uhum. Aí o horário vendido eu tinha que respeitar. Certo. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo o seguinte. Toda vez que eu tinha 10 inserções da Olivetti, 10 da Imobiliária, 10 da Casa Bernardi e 10 da Tocines. 40 inserções. 40 inserções de graça. Uhum. E essas 40 inserções tinha custo, né? Sim. Mas para mim não custava nada. Então esses 20 mil dólares que eu faturei 100 mil dólares, esses 20 mil dólares que eu ia pagar, a minha propaganda dava 40 mil dólares. Então já estava ganhando. Exato. Né? E ele percebeu isso e falou, não, vamos fazer o seguinte, Bernardo, diminui isso daí. Deixa, não precisa pagar, vamos fazer um acordo. Eu deixo a tua propaganda de graça pelos 4 anos e você desiste desse contrato nós dois. Que o nosso contrato foi de palavra. Uhum. Porque a palavra, a pessoa que não tiver palavra, não precisa ter documento escrito. Sim. E eu e o Felipe foi na palavra. Ele falou, apesar que o nosso negócio é na palavra, mas somos 2 homens honestos de palavra, a nossa palavra vale. Aí, vamos cancelar? Vamos. Se aceita? Aceito, porque você está fazendo um negócio honesto comigo. E eu estou ganhando dinheiro com você. Porque só minha propaganda vale 40 mil dólares. Eu trabalhei 9 anos na Rede Amazônica e eu não sabia que ela tinha sido fundada assim. O Pacheco está assistindo agora. Aí eu falei assim, só que é o seguinte, quando eu fiz o contrato com ele, eu vou fazer um negócio. Toda a minha propaganda é de graça. O que eu fiz? Foi quando você vai inaugurar? Ele falou, dentro de 60 dias. Aí eu fui para São Paulo, eu catei um dinheiro, porque aqui no começo não tinha banco. E como não tinha banco, tinha 2 cofres grandes, de 1,20 m. Aí o pessoal chegava com cheque visado, que sempre era cheque visado. Ah, tem um cheque visado. Ó, vai com o Luiz Bernardo que ele troca. Aí você chegava com um cheque visado de 10 mil cruzeiros, 20 mil cruzeiros na época. Quanto você precisa? Eu preciso de 5. O teu cheque é de 20? Toma aqui os 5. Quando você for para Porto Velho, você troca e me dá. Mas eu sabia que ele não ia para Porto Velho. Ele queria deixar comigo para mim, que eu ia toda semana, né? Aí, ele falou assim, não, mas você não pode guardar esse dinheiro para mim? Posso. Aí, toda semana eu ia para lá, pegava o cheque e já trazia um pouco de dinheiro, né? Porque eu tinha que pagar a turma. E aqueles tempos, em dinheiro de hoje, eu cheguei a ter, assim, 500 mil dólares, 600 mil dólares, em dinheiro de hoje, 2, 3 milhões. E os outros, você deixava o dinheiro, e eu tinha uma fichinha conta corrente, uma para mim, outra para você. Zezinho me deixou 20 mil cruzeiros, retirou 5. Então você tem 15 a ver. Aí todo mês o cara vinha pegar dinheiro para despesa da roça, né? Aí ele ficava com mais de um ano esse dinheiro na minha mão sem juro. Aí o senhor fazia girar. Aí no tempo da Páscoa, dia de ano, ele me trazia uma galinha de presente, uma leitoa. Além de não me cobrar juro, mas eu catava esse dinheiro, botava na mala. Aqueles tempos, pegava assim, eu tinha lá, por exemplo, dinheiro de hoje, 500 mil dólares, 2 milhões e meio. Eu pegava 1 milhão, botava dentro da mala, ia para São Paulo não, ia para Porto Velho. E eu tinha o dinheiro de hoje, 1 milhão. Eu comprava 10 cheques de 100 mil. Ia fazer compra. Aí eu chegava para fazer compra. Eu falava assim, ó, eu te pago em dinheiro. Eu ia no banco com ele, trocava o cheque e pagava. Aí veio o Banco Bamerindos aqui. Uhum. O Bamerindos veio aqui. Aí o dono do banco, Dr. José, ele falou assim, Bernardo, eu vim aqui para você fazer o prédio do banco para mim. Falei, mas doutor, eu não tenho dinheiro para fazer o prédio do banco. Só você me emprestar o dinheiro. Eu falei, não, eu te dou, vou te emprestar o dinheiro. Mas eu, como já tinha a fama de honesto, e um parente dos parentes nossos, igual um irmão meu, o Lorival Dalamarte, o Lupércio, o Zé Dalamarte, então eles vieram lá de Santa Isabel de Ivaí, e eu que trouxe eles para cá. Uhum. Então eles sabiam a minha qualidade
E o Lorival, que trabalhou no Banco Bamerindos muitos anos, e tinha de confiança demais lá do banco, do dono do banco, Sim. ele falou, ó, se você vai para Ji-Paraná, lá meu parente lá é Luiz Bernardi. É pessoa honesta, falou tudo que eu era. Então quando ele chegou aqui, já tinha minha ficha cadastral. Aí ele falou, não. Aí o Lorival veio para cá também, no dia que porque ele saiu do banco e veio para cá para ajudar o pai dele, que tinha um depósito da Antártica. Uhum. Então, como essa família do Dalamar é uma pessoa muito honestas e trabalhadores e humanos, então estão ricos até hoje. Até hoje. É, estão ricos. Mas só ganharam na honestidade. Eles não sabem trabalhar na malandragem, então só sabem ganhar na honestidade. Então, estão muito bem de vida porque ser honesto e trabalhador. Então é um exemplo. Construído. Né? O que o senhor achou, professor? Não vi passar essa hora, Carlos. Meu a Deus. hora passou Já que passou? eu não vi. Eu acho que vai ter gente que vai assistir esse podcast 10 vezes. Com certeza, com certeza. Então, aí o que eu fiz? Eu falava assim, doutor Zé, para mim levar dinheiro na mala, eu estou levando na mala. Abre uma conta para mim lá. Eu vi um banco Bamerino lá na Paulista. Ele falou, eu tenho mesmo. Eu falei, abre uma conta para mim lá. Ele falou, não, então eu vou abrir tua conta aqui, você leva teu talão de cheque e eu vou autorizar meu gerente, eu estou indo para São Paulo lá, vou numa reunião lá, e eu vou autorizar meu gerente pagar teu cheque lá. E aí eu mando na compensação, demora 30, 40 dias. Aí ele me deu, eu falei, me dá um limite bom lá. Não, eu te dou mais de 200 mil lá. Tá certo, então. Aí o que eu fiz? Eu peguei o talão de cheque lá, eu me lembro, a primeira compra que eu fui lá, fui na Monarch, comprar uma carga de bicicleta. Aí essa carga de bicicleta, aí eu falei pro dono, eu era o dono que trabalhava lá. Eu falei assim, olha, eu quero à vista. Mas você tem o dinheiro? Eu falei, tenho aqui o talão de cheque. Ele falou, meu moço, esse talão de cheque demora 60 dias para chegar lá, a folha. Eu falei, não, senhor. O senhor vai comigo lá na Avenida Paulista, o senhor tá o dinheiro na mão. E ele duvidou. Eu falei, então me dá 10% de desconto à vista que eu loto uma carga. Ele falou, vou dar. Eu só dou 5, mas para você eu vou te dar 10. Aí, eu falei, agora, quanto deu? Preencheu o cheque nominal que põe no teu nome aqui. Ele mesmo preencheu o cheque. Eu falei, aí eu assinei e falei, vamos lá no banco agora pegar o dinheiro. Ele falou, duvido que o banco vai te pagar. Eu falei, bom. Vamos lá. O senhor não é obrigado a acreditar em mim. Aí ele chegou, eu falei pro gerente, eu fiquei conhecendo ele, né? E no mesmo dia eu voltei, ele falou, eu fecho aqui 2 horas o banco, tá bom. Aí eu falei, vamos antes das 2, hein? Aí vamos, então nem almoçamos. Aí depois ele me pagou o almoço depois que ele recebeu. Aí chegamos no banco, eu falei assim, ó, vim receber esse cheque aqui, paga esse cheque para esse senhor, que ele é um dos sócios da Monarch. E eu comprei lá uma carga de bicicleta, e deu 400 bicicletas, parece. Aí você paga ele para mim em dinheiro. Aí, pois não. O senhor não quer depositar? Queria abrir a conta. Não, quero em dinheiro. Não. Aí foi lá, falou, fulano, traz tanto aí. Não lembro na época quanto foi. Trouxe em dinheiro. Aí ele falou, espera um pouquinho. Como você está pagando esse cheque de Rondônia? E o menino aqui, que eu tinha 22 anos, né? 25 anos por aí. Uhum. Não, uns 30 e poucos anos. Esse moço aqui disse que ele não tem quase nada, porque tudo que ele tem não tem documento lá, não tem escritura. Eu falei, não tem. Ele falou, não sei. O dono do banco veio aqui. Mandou pagar. Ele fez um prédio para o banco e mandou que pagasse o cheque para ele. Pronto. Aí, ele falou, mas... E ele tem limite grande? Ele falou, não sei, posso falar, Bernardo? Pode. Não, o limite dele é 200 mil, dá para comprar 10 cargas de bicicleta. Meu Deus do céu. Maravilha. Aí ele falou assim, agora eu vou te vender 4 cargas. Eu falei, não, você estava com medo de vender uma. Olha, me perturbou tanto que eu tive que comprar mais 2 cargas de bicicleta. Boa, bom demais, né? Então, é assim que se cresce na vida. É assim com que trabalho e honestidade. Trabalho e honestidade que deixam um legado. É. Né? E foi o que o senhor deixou. Isso. Com certeza. Ih, mas se eu for falar, vou deixando, a vida inteira aqui falando. Seu Luiz, todo nosso convidado, ele recebe aqui um presente nosso, porque a gente entende que o convidado saiu de sua casa, veio no horário da noite, deixou o seu conforto, então a gente tem um mimo aqui. Entregue pela nossa patrocinadora, tá? A Arte Presentes. Eu creio que o senhor vai gostar muito, tá?
Nós aqui tivemos o privilégio de ter o senhor, Uma o honra. nosso... Muito obrigado, então. O nosso... Obrigado pelo presente. Muito obrigado pela entrevista. Estou aqui à sua disposição. E talvez eu falei demais. Que Não, isso, falou de maneira nenhuma. maravilhosamente bem. E eu não sei falar muito bem o português correto. O importante é a sabedoria do É. senhor. A sabedoria, Que tudo que o Deus senhor abençoe. passou aqui para nós. Como eu disse, né? Eu cresci na dificuldade e não na Isso. faculdade. E é um privilégio nosso, tá, seu Luiz? Um privilégio também do nosso telespectador ter aqui o senhor, né? E agradecendo a esse telespectador que esteve aqui conosco, lembrando a ele que toda terça-feira, né, o Inova Gestão Podcast, de 20 horas de Paraná e 21 horas de Brasília, estará mais uma vez aqui. Muito obrigado e muito boa noite.